Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente então vai dar prosseguimento às nossas aulas de química orgânica e a gente vai seguir com nosso tema de funções orgânicas. Na nossa última aula a gente entrou na função orgânica que seria os álcoois. Então a gente viu um pouco sobre os álcoois. A gente viu um pouco da aplicação dos álcoois, a classificação de um álcool e a nomenclatura, que foi um dos pontos mais importantes dessa função orgânica. A gente viu que a nomenclatura dos álcoois ela vai seguir o mesmo padrão que a gente estava vendo para os hidrocarbonetos. E a gente viu também como que a gente vai identificar uma função orgânica numa cadeia. A gente identifica uma função orgânica através de um grupo funcional, que seria o grupo característico de cada função orgânica. O grupo funcional da função orgânica álcool seria a hidroxila, que é esse OH, ligado a um carbono saturado, que seria um carbono que só faz ligações simples. Então, vamos ver o exemplo aqui. Aqui nós temos a hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Então a gente consegue observar que existe a função orgânica álcool nessa molécula a partir disso. Então a gente vai identificar uma função orgânica sempre a partir de seu grupo funcional. A próxima função orgânica que nós vamos trabalhar hoje é a função dos aldeídos. A gente vai ver primeiro um pouco da aplicação dos aldeídos, como que a gente identifica e também a nomenclatura. Então o aldeído ele tem uma função. Por exemplo, quando alguém ingere bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela possui um teor de etanol, que seria um álcool presente nessa bebida, que é o etanol. Toda bebida alcoólica possui um teor de etanol. E quando a gente ingere uma quantidade muito grande, essa quantidade ela não vai conseguir ser processada pelo nosso organismo. Ela vai demorar para ser metabolizada pelo organismo. E quando ela é metabolizada, o etanol ele passa a ser metabolizado em etanal. Etanal é um aldeído, é um exemplo de um aldeído. E justamente esse etanal é o responsável por uma das consequências de se ingerir a bebida alcoólica, que seria a famosa ressaca. Então, quando o etanol é metabolizado no organismo, ele vira etanal, que é o principal responsável por aquelas fortes dores de cabeça, um pouco de tontura, que seria a famosa ressaca. Ele também é responsável pelo aroma do limão, da canela, das amêndoas. Então, o aldeído ele também tem algumas dessas propriedades, que seria um aroma bem característico. E como que a gente vai identificar um aldeído? Um aldeído vai estar sempre localizado na extremidade de uma cadeia carbônica. E quando possui uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio ligado na extremidade da cadeia carbônica, a gente vai saber que existe o grupo funcional, que existe a função orgânica aldeído. Então, o aldeído a gente vai identificar através desse grupo funcional aqui, que vai ser um carbono que vai estar sempre na extremidade, ligado com uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio, igual a gente observa nessa primeira molécula aqui. Nós temos aqui a dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio ligado ao carbono. Aqui a gente consegue observar que ele é um aldeído. E como que a gente dá a nomenclatura do aldeído? A gente vai seguir as mesmas regras que a gente segue para os hidrocarbonetos, que a gente seguiu para os álcoois na nossa última aula. A única coisa que vai mudar vai ser o sufixo, vai ser o final do nome. Lembram que os hidrocarbonetos terminavam sempre com O, álcoois terminavam sempre com OL e os aldeídos vão terminar sempre com AL. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Aqui a gente tem um composto que possui somente um carbono e a gente conseguiu identificar que possui a função orgânica aldeído. Como ele só tem um carbono, ele começa com MET, isso seguindo as mesmas regrinhas dos hidrocarbonetos. Ele só faz ligações simples. Essa ligação dupla do oxigênio não conta como ligação dupla porque ela não está na cadeia carbônica. Então, só faz ligações simples é AN. Como ele é um aldeído, o final dele vai ser AL. O nome desse composto vai ser metanal. A gente vai seguir as mesmas regrinhas para os hidrocarbonetos que a gente estava seguindo. A única coisa que vai mudar vai ser o sufixo, que vai ser o final do nome, que vai terminar com AL. Olha esse próximo exemplo. Nós temos aqui uma cadeia, e aqui, na ponta dessa cadeia carbônica, a gente observou a função aldeído. Aqui, onde eu estou circulando com a bolinha vermelha, existe um carbono, que está ligado com uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio.
Lembre que o aldeído sempre vai estar na extremidade, sempre vai estar na ponta da cadeia carbônica. Não existe aldeído no meio da cadeia carbônica. Por isso, justamente, que a gente não precisa indicar a posição de um aldeído, porque ele sempre está na ponta, sempre está na extremidade. Então, nesse caso, ó, nós temos uma função orgânica aldeído e a gente tem aqui ó, a cadeia carbônica, que é isso que eu circulei em linha vermelha. Essa é a minha cadeia carbônica, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na minha cadeia principal. E esses carbonos aqui ó, da ponta, das extremidades, eles são radicais, são ramificações. O carbono da função orgânica do aldeído é sempre o carbono 1, e a gente segue o carbono 2, 3 e 4. A molécula possui 4 carbonos, ela começa com but. But. A gente primeiro tem que dar o nome das ramificações, né? Para os aldeídos a gente continua seguindo essa regra. Deixa eu só apagar aqui então, que eu pulei uma parte. Ó. A gente vai começar dando o nome primeiro das ramificações. Então no carbono 2 a gente tem o metil, no carbono 3 a gente tem outro metil. Vai ser 2,3 dimetil. E agora a gente dá o nome da cadeia principal. Ó. Tem 4 carbonos. Começa com but, só faz ligações simples. É an. Como ele é um aldeído, o final dele vai ser al. Vai ser o 2,3 dimetil butanal. Esse é o nome desse composto aqui. Observem que a gente está seguindo as mesmas regrinhas que a gente estava seguindo para a nomenclatura dos outros compostos, das outras funções. A única coisa que vai mudar nessas primeiras funções orgânicas que a gente vai ver vai ser sempre esse final do nome. Ó. Mas de resto, as regrinhas da nomenclatura a gente vai seguir as mesmas, beleza? Vamos para esse próximo exemplo. Ó. Batendo o olho aqui, ó, a gente tem nessa bolinha que eu estou circulando um carbono, dupla ligação de oxigênio e hidrogênio, então a gente consegue observar que é um aldeído, ó, através desse grupo funcional aqui. Sempre que a gente observar um grupo funcional igual a esse, a molécula vai ser um aldeído, beleza? E aqui a gente consegue observar que existe um anel aromático, que é o benzeno que a gente tinha visto nas aulas anteriores, lembram? A única exceção na nomenclatura dos aldeídos vai ser justamente esse composto aqui, ó, que vai ser um aldeído ligado a um benzeno. O nome desse composto vai ser benzal, por causa do benzeno, benzaldeído, tudo junto, tá? Eu só coloquei esse tracinho porque não cabia lá. Benzaldeído. A única exceção para a nomenclatura dos aldeídos vai ser justamente esse composto aqui, ó, que é o chamado benzaldeído, beleza? Os demais compostos, os demais aldeídos vão seguir as nomenclaturas que a gente estava seguindo até agora. Mais para frente eu também posso trabalhar igual a gente estava fazendo com os hidrocarbonetos, de resolver vários exercícios para a gente praticar essa parte. Então depois que a gente finalizar a parte de funções orgânicas, a gente vai praticar, porque é bastante importante da gente entender esse conteúdo, beleza? Hoje então a gente já vai entrar na próxima função orgânica, que são as cetonas. Cetona, ela é muito conhecida justamente por ser utilizada em solvente para remoção de esmaltes, que é a acetona, que muitas pessoas usam aí para retirar o esmalte das unhas. Ela também pode ser utilizada na síntese de alguns outros produtos. Então eles utilizam a acetona para conseguir alguns outros produtos que são importantes na indústria. Mas o principal uso, a principal aplicação das cetonas é justamente o esmalte, um solvente para remoção de esmaltes, né, que é a acetona que a gente conhece. Como que a gente identifica uma acetona? A acetona ela tem uma dupla ligação de oxigênio ligado a um carbono, assim como o aldeído tem. Qual que é a diferença? O que vai diferenciar a acetona do aldeído? Lembram que eu falei, ó, que o aldeído está sempre na extremidade da cadeia carbônica? A acetona ela não pode estar na extremidade da cadeia carbônica. A acetona ela tem que estar ligada entre dois carbonos. Então tem que ser uma dupla ligação de oxigênio ligada ao carbono que esteja localizado entre outros dois carbonos, beleza? Esse carbono aqui, ó, que tem a dupla ligação de oxigênio, não pode estar na extremidade para ser considerada a função orgânica cetona. Então é assim que a gente observa, é esse que é o grupo funcional de uma cetona. Uma dupla ligação de oxigênio ligada ao carbono que esteja posicionado entre dois carbonos. Esse grupo aqui, ó, carbono ligado com uma dupla ligação de oxigênio, é chamado de grupo carbonila. É o grupo chamado carbonila.
carbonila. Quando falarem de carbonila, vocês saibam carbonila, que é essa estrutura aqui, uma dupla ligação de oxigênio ligada a um carbono. Os aldeídos também possuem carbonilo, dupla ligação de oxigênio ligada ao carbono. A única diferença é que um está entre dois carbonos, o outro está na extremidade. Beleza? Lembra que eu falei que na nomenclatura a única coisa que ia mudar ia ser o final do nome? Os aldeídos terminam com o final al, a cetona termina com o final ona. Então a gente vai seguir as mesmas regras dos álcoois, dos hidrocarbonetos, dos aldeídos. A única diferença vai ser o final do nome, que vai terminar sempre com ona, no caso das cetonas, beleza? Então, ó, primeiro nome aqui. Nós temos então uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O carbono 1 vai ser esse daqui, ó. Esse é o carbono 1, por quê? A cetona, a dupla ligação de oxigênio, está ligada bem no meio da cadeia. Mas como nós temos uma ramificação, então a extremidade que a gente vai começar a contar vai ser essa da direita aqui. Beleza? Ó, a gente observou a dupla ligação de oxigênio. Essa bolinha aqui que eu estou circulando é um carbono ligado entre dois carbonos. Então isso é o que caracteriza um grupo funcional cetona. Na cadeia carbônica nós temos 5 carbonos. Então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Beleza? 5 carbonos nessa cadeia. Esse carbono aqui que está fora da cadeia é uma ramificação. Como que a gente vai dar o nome? A gente começa dando o nome pelo radical sempre, né? Segue a mesma regrinha. Ó. Nós temos a ramificação no carbono 2, então 2-metil. Tem 5 carbonos, é pente, né? Quando tem 5 é pente. Os carbonos só fazem ligações simples, então é an. Como é uma propanona, como é uma acetona, perdão, então termina com ona. 2-metilpentanona. Nesse caso, ó, como nós temos uma acetona, a gente tem que identificar a posição que essa dupla ligação de oxigênio está na cadeia. Então, no caso, a gente teria que colocar 2-metil-3-pentanona, beleza? 3-pentanona. No caso das cetonas, a gente tem que identificar e indicar a posição que a dupla ligação de oxigênio está na cadeia carbônica. Então seria, no caso, o nome desse composto 2-metil-3-pentanona, beleza? Ó, o próximo exemplo. Ó. Aqui, nessa bola vermelha que eu estou circulando, eu tenho um carbono ligado a uma dupla ligação de oxigênio. Esse carbono está no meio da cadeia, ele não está em nenhuma extremidade, então esse grupo funcional é o grupo da cetona, beleza? Da minha cadeia, então, esse vai ser o carbono 1. Eu tenho que identificar a cadeia principal aqui, que vai ser a maior sequência. Então, seria essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer uma das duas pode ser minha cadeia principal. Então, vou seguir essa daqui, ó, onde eu tracei a linha vermelha, é a minha cadeia principal. O carbono 1 vai ser sempre o carbono mais próximo da função orgânica, que no caso é a cetona aqui. Agora, o que eu estou circulando aqui, ó, é a minha ramificação. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Como que eu dou o nome? Sempre começo o nome pelo radical, pela ramificação. Então, vai ser 3-etil, né? Ó, 1 carbono, 2 carbonos. Então, é um etil. 3-etil. Tem 5 carbonos na cadeia principal e a cetona está no carbono 2. Então, vai ser 2-pentanona. Beleza? Tranquilo então, né, pessoal? A gente está seguindo sempre as mesmas regras, só estamos mudando o final do nome dessa cadeia. Assim como nos álcoois a gente tinha que identificar a posição da hidroxila, que seria a posição do H, na acetona a gente também tem que identificar a posição da dupla ligação de oxigênio, que é do grupo funcional da acetona, beleza? Essa é a única regrinha que a gente acrescentou aqui, mas de resto a gente está seguindo sempre as mesmas coisas das nomenclaturas anteriores. O próximo exemplo, ó, a gente tem aqui uma cadeia cíclica e uma ramificação aqui e a cetona aqui, ó, o grupo funcional da cetona aqui, ó, dupla ligação de oxigênio entre dois carbonos, então isso é uma cetona. O carbono 1 vai ser o que está a cetona, carbono 2 é esse, 3 é esse, então a gente segue, ó, 1,
2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. Eu começo dando o nome pela ramificação, então vai ser 2-metil. O nome da cadeia principal, como é uma cadeia cíclica, é ciclohexanona. Ciclo porque a cadeia é fechada, hex porque tem 6 carbonos, ona, hexanona, porque é uma acetona. Beleza? Tranquilo então, né, pessoal? Hoje então nós vamos ficar com essas duas funções orgânicas, cetonas e aldeídos. Na nossa próxima aula nós vamos entrar na próxima função orgânica, que é a função dos ácidos carboxílicos. E nós vamos ver também a nomenclatura. Não, na verdade a gente vai ver alguns exercícios para trabalhar essas nomenclaturas na nossa próxima aula, beleza? Então a gente vai ver nomenclatura dos ácidos carboxílicos e vamos resolver alguns exercícios para praticar essa parte. Por hoje então a gente vai ficar com essas funções orgânicas, beleza? Na aula que vem nós continuamos. Boa semana para todo mundo, pessoal, e até a semana que vem. Tchau, tchau.